Tá. Bem, acho que a ideia central desse trabalho é mostrar que a Amazônia é uma região muito grande e muito heterogênea. E que para a gente pensar em caminhos de desenvolvimento para a região ou para as políticas públicas, é importante a gente levar em consideração essas complexidades, né? O fato de que você tem uma situação nas cidades que é muito diferente da situação em algumas áreas que sofrem pressão por desmatamento, em áreas em que a floresta ainda está mais intacta. Então, assim, não só a dinâmica econômica e social dessas áreas é muito diferente, como também, como consequência, o desenho e a formulação das políticas públicas também, né, precisa estar atento a essas diferenças. E a Amazônia, historicamente, ela sofreu, acho que ao longo de em vários episódios, né, com diferentes tipos de governo e intervenções, uma questão recorrente que é de você pegar políticas e iniciativas que foram desenhadas, né, para fora da Amazônia e aplicou na região, sem levar em consideração especificidades ou heterogeneidade na própria Amazônia, né? Então, acho que a mensagem central desse relatório é justamente chamar atenção para esse aspecto de heterogeneidade, que ele é muito marcante na região, né, e tem consequências importantes. A gente resolveu definir, né, as nossas Amazônias em termos da dinâmica de uso da terra, né? Então a gente separou o seguinte: tem uma Amazônia urbana, as cidades, e que ela tem a sua especificidade, né? Quase 3/4 da população da Amazônia hoje em dia vive nas cidades. A engrenagem econômica da região ela está nesse ambiente, né, nessa Amazônia urbana. E essa é uma região que tem uma série de desafios e de questões específicas. Para fora da área urbana, a gente classificou 4 regiões, né? Que é a Amazônia, que a gente chama de não florestal, né? Que o conceito de Amazônia legal, ele considera não só o bioma Amazônia, mas também parte do Cerrado. Então tem essa Amazônia não florestal, em que você tem terras disponíveis, você tem uma dinâmica de uso da terra e desafios de grande produtividade. E a agricultura ela é mais propícia nessas áreas, que são as áreas tipicamente de cerrado. Então, a dinâmica agropecuária dali ela acontece de maneira muito mais ativa, né? Você tem uma outra parte, que é o que a gente chama de Amazônia desmatada, que é aquela área que pertence ao bioma Amazônia, mas que já foi desmatada já há bastante tempo. Então, você tem ali um corredor, uma faixa de área em que basicamente você tem terras que foram desmatadas há bastante tempo, essas áreas foram ocupadas, as pessoas estão ali há muito tempo, e essa é uma área que ainda enfrenta algumas questões. Então, por exemplo, a questão fundiária ali é uma questão que, em larga medida, ela, ela impede mais ganhos de produtividade do que constitui uma ameaça à floresta, né? Então, essa é uma região que, na nossa perspectiva, a agenda fundiária se apresenta de maneira mais promissora, porque, de fato, essas pessoas ocuparam esse território há bastante tempo, respondendo muitas vezes a um chamado do Estado, né, que deu subsídios, estabeleceu programas para que as pessoas se assentassem ali. E é uma região que ainda está muito aquém do seu potencial produtivo, né, nas áreas agropecuárias dessa Amazônia desmatada, ainda opera com produtividade muito baixa. Então, para a gente melhorar essa produtividade, a questão de infraestrutura, regularização fundiária, um melhor acesso às condições de financiamento do crédito rural, são questões que se apresentam ali de maneira muito, muito marcante e elas estariam, né, a serviço de aumentar essa produtividade e não necessariamente criando grandes transtornos para a floresta, porque essas áreas, em larga medida, foram desmatadas. Tá certo? Aí você entra numa outra zona, que aí talvez seja mais a área, né, de zona de guerra, que é o que a gente denomina de Amazônia sob pressão, que são áreas que você ainda tem um remanescente florestal significativo, mas você ainda tem uma taxa de desmatamento muito ativa. Então, ali, algumas das políticas que para a Amazônia desmatada fazem sentido do ponto de vista, né, de promoção do bem-estar econômico, na Amazônia sob pressão, não. Então, por exemplo, a questão fundiária. É um programa de titulação na Amazônia desmatada, ele pode, de fato, reduzir a incerteza sobre os títulos de propriedade e, com isso, induzir investimento. Uma política
de direitos de propriedade, né, de regularização fundiária na Amazônia sob pressão, ela pode incentivar a grilagem, ela pode tornar o problema ainda pior, né? Justamente porque ela, como ali nessa área, em grande medida essa área ela se constitui de terras públicas não destinadas, em que você tem essa atividade de grilagem, a possibilidade de uma atribuição de título ali torna ainda mais incerto o direito de propriedade, de modo que torna mais propício a atividade de grilagem, né? O cara começa a ter uma chance maior de se apropriar daquelas terras públicas. Então, você pensa assim, uma mesma política aplicada na Amazônia desmatada tenderia a gerar ganho de produtividade, melhorar bem-estar, na Amazônia sob pressão seria desastroso do ponto de vista, né, de atração da criminalidade e promoção de uma atividade que no Brasil é ilegal, que é a grilagem de terras e consequências por desmatamento. Então, a Amazônia sob pressão é ali onde o esforço de comando e controle, de monitoramento, né, dessas áreas de defesa, das unidades de conservação, de destinação de terra, são questões que são muito específicas daquela área. E aí a Amazônia conservada, né, que é aquela região que você tem um remanescente florestal muito importante, mas que ainda tem um desmatamento muito baixo. E ali, de novo, né, a destinação de terras públicas se torna importante, né? Você tem grandes glebas de terra, né, nessa Amazônia conservada, que ela não tem uma estrutura de governança definida, né? Obras de infraestrutura que passam por essa Amazônia conservada, a gente precisa ter um cuidado muito grande com essas obras, em termos de criar salvaguardas para que você não induza desmatamento, não crie novos vetores, né, que a gente não transforme essa Amazônia conservada numa área sob pressão, né? E ali você tem espaço para desenvolvimento econômico de atividades que são compatíveis com a floresta, né? A silvicultura, que hoje em dia a gente tem chamado de bioeconomia, que são, no fundo, produtos que são compatíveis com a floresta, né? Então, tem toda né, esse espectro, né, de atividades, de políticas públicas que tem uma configuração distinta, né, para cada uma dessas Amazônias, né? E a gente tentou articular essa ideia das 5 Amazônias para apresentar esse conceito, né, essa ideia geral de que a Amazônia ela não existe como uma região uniforme, né? A Amazônia é um complexo, né, desde o ponto de vista das florestas em si, mas, né, principalmente no aspecto socioeconômico, a dinâmica econômica, a dinâmica social dentro da Amazônia é muito heterogênea do lugar que você vai, dependendo de onde você vai, e a gente precisa levar isso em consideração quando a gente está desenhando as políticas públicas, né? Esse é um pouco do objetivo dos resultados aí desse relatório. Seria para orientar as políticas e para que a gente consiga fazer com que cada área da Amazônia consiga desfrutar da sua vocação natural. É aquilo que eu estava dizendo, por exemplo, na Amazônia desmatada, Amazônia não florestada, uma agricultura de alto desempenho ali encontra um terreno fértil, né? Agora, na Amazônia florestal, a atividade econômica compatível, até do ponto de vista, né, daquele ecossistema, né, porque chove muito e tal, são os produtos compatíveis com a floresta. As tentativas da gente fazer alguma outra coisa nessa área falharam de maneira muito, muito nítida, né? Então a estrutura econômica ali é outra. As cidades é um outro conjunto de desafios, né? E de fato, se você olha assim, isso tem um trabalho que a gente fez estudando a estrutura de emprego na Amazônia, a gente viu, primeiro, né, que grande parte do emprego ele está nas cidades, de fato, são empregos urbanos, né? Acho que, salvo engano, são 83%, de acordo com a PNAD, 83% do emprego na Amazônia está fora das atividades agropecuárias, né? Está em atividades urbanas. E a ocupação que mais cresce no período que foi analisado, nos primeiros trabalhos lá do Amazônia 2030, a principal ocupação em termos de crescimento é a ocupação de vendedores. O que ilustra, eu acho que, né, como que a engrenagem econômica da região está diferente, muitas vezes, do debate público, né? E se a gente não enxerga com granularidade essas questões, esses desafios, a gente acaba fazendo com que a política pública não enxergue direito as especificidades, as necessidades das regiões, né? Então, acho que o exercício é esse, que você ressaltou, né? É você tentar pensar políticas públicas que vão atender às diferentes populações nas diferentes regiões da melhor maneira possível. Eu acho que mudou, tem várias tendências que têm né, acontecido ali em diferentes partes da Amazônia.
Mas eu acho que essa ideia central do trabalho, de que são várias Amazônias, em que a gente precisa de políticas públicas que sejam desenhadas para as especificidades dessas regiões, acho que esse diagnóstico é um diagnóstico que continua muito válido, né? A principal mudança de lá para cá, e a gente tem um trabalho recente sobre violência, é que a gente percebe que talvez seja um traço mais marcante, né? Se a pauta de violência e segurança no Brasil ela já é uma pauta que está muito ganhando um protagonismo muito grande, na Amazônia isso é muito, muito evidente quando a gente olha nos dados. Na Amazônia, até o final dos anos 90, quando entrou no início dos anos 2000, a Amazônia era muito mais segura que o restante do país. Em termos de violência direta, de homicídios, a taxa de homicídios na Amazônia era tipo 60% da taxa de homicídios do resto do país. Hoje em dia é mais que o dobro, com a tendência de crescimento. E mais recentemente, tem um trabalho em que a gente, os pesquisadores do projeto, eles dividiram, né, vários momentos da estrutura de violência e de segurança do crime na região. E essa versão mais nova, né, esse período mais recente, é um período que é marcado pela presença do crime organizado. Tem diversificado as suas atividades, né? Teve uma época que a violência na Amazônia estava muito associada à exploração de recursos, né? O garimpo ilegal, a grilagem de terras, a extração de madeira ilegal, né? E hoje em dia isso está se compondo, né, assim como no resto do país, com o crime organizado que opera, né, não só numa escala muito maior, mas também com ramificações e penetrações, né, um alcance em termos das economias ali muito maior. Então, assim, eu acho que a sua pergunta, eu acho que a heterogeneidade, a necessidade de levar em consideração o específico, né, das regiões, eu acho que é algo que está presente, é algo que vai continuar com a Amazônia, porque a Amazônia é muito rica do ponto de vista, né, até do ponto de vista cultural, é muito diferente as diferentes regiões. E a floresta também tem uma diferença muito grande, né? O ecossistema, né, a parte ecológica, ela varia bastante. Eu acho que isso vai ficar presente para sempre. Agora, uma tendência que a gente tem notado, que saiu nesse trabalho mais recente nosso, que eu acho que talvez seja um dos últimos 3 ou 4 trabalhos do projeto, tem essa coisa do crime organizado, que é um elemento, né, que marca muito uma tendência, acho que, de deterioração da região como um todo, né, infelizmente. Sim, a gente tem, isso é uma característica marcante do projeto, né? A gente sempre tem um diálogo muito próximo com os governos, né, locais dos estados, né? Por exemplo, o estado do Pará é um parceiro importante do nosso projeto, mas outros também. E aí, para cada região, a gente, né, tem uma rede a gente tem uma rede de pesquisadores, né, que interagem com diferentes organismos, né, mais técnicos do governo que se relacionam àqueles problemas. E a gente também tem um círculo como se fosse de pessoas que contribuem para o projeto, pessoas que são atuantes na região, que são da região, e muita gente do setor público, né, com diferentes espectros aí também. Então, acho que é uma mensagem. Algumas dessas mensagens têm chegado muito bem na ponta, né? E essa coisa da heterogeneidade das 5 Amazônias é algo que, quando a gente lançou o trabalho, você via o discurso de várias pessoas sendo alterado pelo menos por essa noção de que é importante a gente prestar atenção, né, nos detalhes, que uma agenda, por exemplo, né, um programa de regularização fundiária vai ter impactos diferentes nas diferentes Amazônias, né? Um programa que vai promover uma agricultura de produtividade, né, de alto desempenho, vai ter também impactos diferentes nas diferentes regiões, né? E acho que isso foi absorvido em algum grau, mas é sempre difícil, né? Esse é um trabalho contínuo aí existe aquela parábola do Sísifo, né, que é um personagem da mitologia grega, que ele foi meio que colocado um castigo, que ele tinha que ficar empurrando uma pedra pesada para cima da montanha, chegava lá, soltava a pedra de novo, ele começava tudo de novo. Então, um trabalho assim de quem tenta operar nessa ponte entre a pesquisa e a política pública é meio assim, né? De ficar o tempo inteiro ali, né, empurrando a pedra
e levando as coisas para a política pública. Mas eu acho que é o tipo de abordagem que tem muita receptividade, porque quem opera na ponta percebe de fato que os resultados têm impactos diferenciados nas diferentes regiões, né? Bem, o projeto ele é uma contribuição sobre caminhos para melhorar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região. É uma contribuição para um grupo, feita por um grupo de pesquisadores, né, brasileiros, em sua vasta maioria, né, e que se debruça, né, nos dados para atacar problemas específicos, né, e gerar evidência e caminhos para que a gente consiga melhorar as políticas públicas e melhorar a situação da região, né? E a gente tem no âmbito do projeto também uma rede de pessoas que contribuem, né, não só na execução dos trabalhos, tentando contribuir para que esses trabalhos sejam feitos, né, e tenham uma conexão com o que está acontecendo de fato no chão ali, e em termos de linguagem também, para que a gente consiga formular as coisas de forma mais efetiva do ponto de vista de comunicação, mas eles acabam servindo como embaixadores também das mensagens, dos aprendizados, né? E a gente está já operando há não sei quantos tempos, desde 2019, talvez tenha uns 7 anos que a gente está operando. São pessoas que participam das nossas reuniões. Quando a gente desenvolve um trabalho, a gente sempre faz questão de colocar na dinâmica de confecção daquele trabalho alguém da região que está exposto àquele problema e que consegue, né, contribuir. Então a gente faz uma ponte. Você tem um grupo de pesquisa, né, os pesquisadores, mas você tem alguém da região que nos apoia e questiona e dá insumos. E a gente tenta fazer isso. Mas, assim, a gente sempre deixa muito claro, a gente não representa ninguém, tá certo? Nós somos um grupo de pesquisadores que contribui para esse debate público sobre a Amazônia, oferecendo evidência, né, sobre alguns caminhos a serem perseguidos, né, com base, né, nessa análise que a gente faz dos nossos grupos, nossos pesquisadores, né?